O último capítulo da semana será o capítulo 10, então, na sequência, né, que é a continuação ainda da resposta de Jó ao seu amigo Bildade, porque no capítulo 1 Jó recebe a primeira aprovação, depois no capítulo 2 a segunda aprovação, e também surge os seus amigos, que são Elifaz, Bildade e Zofar, e um quarto amigo que ainda surgirá. No capítulo 3, Jó discursa aos seus amigos, mostrando que ele é inocente. Depois, no capítulo 4, então, Elifaz, o primeiro amigo, traz o seu relato. No capítulo 5, continua esse relato. No capítulo 6, Jó responde Elifaz, dizendo que é justo, que Jó é justo. No capítulo 7, ele também continua ainda provocando a Deus, dizendo por que Deus faz isso. No capítulo 8, então, Bildade, seu amigo, traz a resposta também, aliás, o seu ponto de vista. E Jó responde no capítulo 9, Bildade, e continua com a sua resposta no capítulo 10. No capítulo 9, eu acho interessante que ele diz assim, eu estou sendo mal interpretado porque em nenhum momento eu disse que Deus está errado em fazer o que faz. Eu estou apenas tentando entender por que ele faz isso, e começa a se colocar na posição de alguém que é incapaz de lutar contra Deus. No capítulo 10, então, minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tens olhos de carne, enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Eu acho interessante, saindo um pouco da história, que o relato bíblico ele usa ainda muito, né, a segunda pessoa de singular, né, tu deste, esse morfema que indica modo indicativo da segunda pessoa. Então, tu este, fizeste, comeste, interessante. Isso está em desuso na língua portuguesa, né? Mas do Brasil. Mas algo escondeste, tu escondeste, né? Você, que hoje a gente usa, você escondeu em teu coração. E agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estarias me observando e não deixarias sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim, mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantendo a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, porque me fizeste sair do ventre, eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim os meus poucos dias. Afasta-te de mim para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para que a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Bom, então este foi o capítulo de hoje, onde Jó continua o seu desabafo, respondendo ao seu amigo Bildade sobre toda essa situação e dizendo assim, Senhor, afasta-te de mim porque estás me destruindo. Bom, no próximo vídeo, então, capítulo 11, capítulo 9, deixarei aqui no final. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre a Bíblia, né? E estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. O último capítulo da semana será o capítulo 10, então, na sequência, né, que é a continuação ainda da resposta de Jó ao seu amigo Bildade, porque no capítulo 1 Jó recebe a primeira aprovação. Depois, no capítulo 2, a segunda aprovação, e também surge os seus amigos, que são Elifaz, Bildade
e Zofar, e um quarto amigo que ainda surgirá. No capítulo 3º, Jó discursa aos seus amigos, mostrando que ele é inocente. Depois, no capítulo 4º, então, ele faz o primeiro amigo, traz o seu relato. No capítulo 5, continua esse relato. No capítulo 6, Jó responde, ele faz, dizendo que é justo, que Jó é justo. No capítulo 7º, ele também continua ainda provocando a Deus, dizendo por que Deus faz isso. No capítulo 8º, então, Bildade, seu amigo, traz a resposta também, aliás, o seu ponto de vista. E Jó responde no capítulo 9º, Bildade, e continua com a sua resposta no capítulo 10. No capítulo 9º, eu acho interessante que ele diz assim, eu estou sendo mal interpretado porque em nenhum momento eu disse que Deus está errado em fazer o que faz. Eu estou apenas tentando entender por que ele faz isso, e começa a se colocar na posição de alguém que é incapaz de lutar contra Deus. No capítulo 10, então, minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tens olhos de carne, enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite, não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne, e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Eu acho interessante, saindo um pouco da história, que o relato bíblico ele usa ainda muito, a segunda pessoa do singular, Tu deste, esse morfema que indica modo indicativo da segunda pessoa. Então, tu este, fizeste, comeste, interessante. Isso está em desuso na língua portuguesa, Mas, do Brasil. Mas algo escondeste, tu escondeste, Você, que hoje a gente usa, você escondeu em teu coração, e agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estarias me observando e não deixarias sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim, mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantendo a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim aumentas a tua ira, teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, porque me fizeste sair do ventre, eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim os meus poucos dias. Afasta-te de mim para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para que a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Bom, então este foi o capítulo de hoje, onde Jó continua o seu desabafo, respondendo ao seu amigo Bildade sobre toda essa situação e dizendo assim: Senhor, afasta-te de mim porque estás me destruindo. Bom, no próximo vídeo, então, capítulo 11, capítulo 9, deixarei aqui no final. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre a Bíblia, e estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, e atualmente estou no livro de Jó. O último capítulo da semana será o capítulo 10, então, na sequência, que é a continuação ainda da resposta de Jó ao seu amigo Bildade, porque no capítulo 1 Jó recebe a primeira aprovação, depois no capítulo 2 a segunda aprovação, e também surge os seus amigos, que são Elifaz, Bildade e Zofar, e um quarto amigo que ainda surgirá. No capítulo 3º, Jó discursa aos seus amigos, mostrando que ele é inocente. Depois, no capítulo 4º, então, ele faz o primeiro amigo, traz o seu relato. No capítulo 5, continua esse relato. No capítulo 6, Jó responde, ele faz, dizendo que Jó é justo. No capítulo 7º, ele também continua ainda
provocando a Deus, dizendo por que Deus faz isso. No capítulo 8º, então, Bildade, seu amigo, traz a resposta também, aliás, o seu ponto de vista, e Jó responde no capítulo 9, Bildade, e continua com a sua resposta no capítulo 10. No capítulo 9, eu acho interessante que ele diz assim, eu estou sendo mal interpretado porque em nenhum momento eu disse que Deus está errado em fazer o que faz. Eu estou apenas tentando entender por que ele faz isso e começa a se colocar na posição de alguém que é incapaz de lutar contra Deus. No capítulo 10, então, minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tens olhos de carne, enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite, não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne, e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Eu acho interessante, saindo um pouco da história, que o relato bíblico ele usa ainda muito, a segunda pessoa de singular, Tu deste, esse morfema que indica modo indicativo da segunda pessoa. Então, tu este, fizeste, comeste, interessante. Isso está em desuso na língua portuguesa, mas do Brasil. Mas algo escondeste, tu escondeste, você, que hoje a gente usa, você escondeu em teu coração. E agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estarias me observando e não deixarias sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim, mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantendo a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, porque me fizeste sair do ventre, eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim os meus poucos dias. Afasta-te de mim para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para que a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Bom, então este foi o capítulo de hoje, onde Jó continua o seu desabafo, respondendo ao seu amigo Bildade sobre toda essa situação e dizendo assim, Senhor, afasta-te de mim porque estás me destruindo. Bom, no próximo vídeo, então, capítulo 11, capítulo 9, deixarei aqui no final. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre a Bíblia, e estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui concluir os seguintes livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e atualmente estou no livro de Jó. O último capítulo da semana será o capítulo 10, então, na sequência, que é a continuação ainda da resposta de Jó ao seu amigo Bildade, porque no capítulo 1 Jó recebe a primeira aprovação, depois no capítulo 2 a segunda aprovação, e também surge os seus amigos, que são Elifaz, Bildade e Zofar, e um quarto amigo que ainda surgirá. No capítulo 3 Jó discursa aos seus amigos, mostrando que ele é inocente. Depois, no capítulo 4, então, Elifaz, o primeiro amigo, traz o seu relato. No capítulo 5 continua esse relato. No capítulo 6, Jó responde Elifaz, dizendo que Jó é justo. No capítulo 7 ele também continua ainda provocando a Deus, dizendo por que Deus faz isso. No capítulo 8, então, Bildade, seu amigo, traz a resposta também, aliás, o seu ponto de vista. E Jó responde no capítulo 9, Bildade, e continua com a sua resposta no capítulo 10. No capítulo 9, eu acho interessante que ele diz assim, eu estou sendo mal interpretado porque em nenhum momento eu disse que Deus está errado em fazer o que faz.
Eu estou apenas tentando entender por que ele faz isso e começa a se colocar na posição de alguém que é incapaz de lutar contra Deus. No capítulo 10, então, minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tens olhos de carne, enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como o barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite, não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne, e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Eu acho interessante, saindo um pouco da história, que o relato bíblico ele usa ainda muito, né, a segunda pessoa de singular, né? Tu deste, esse morfema que indica modo indicativo da segunda pessoa. Então, tu fizeste, comeste, interessante. Isso está em desuso na língua portuguesa, né? Mas, do Brasil. Mas algo escondeste, tu escondeste, né? Você, que hoje a gente usa, você escondeu em teu coração. E agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estarias me observando e não deixarias sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim, mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantendo a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, porque me fizeste sair do ventre, eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim os meus poucos dias. Afasta-te de mim para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para que a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Bom, então este foi o capítulo de hoje, onde Jó continua o seu desabafo, respondendo ao seu amigo Bildade sobre toda essa situação e dizendo assim: Senhor, afasta-te de mim porque estás me destruindo. Bom, no próximo vídeo, então, capítulo 11, capítulo 9, deixarei aqui no final. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre a Bíblia, né? E estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e atualmente estou no livro de Jó. O último capítulo da semana será o capítulo 10, então, na sequência, né, que é a continuação ainda da resposta de Jó ao seu amigo Bildade, porque no capítulo 1 Jó recebe a primeira aprovação, depois no capítulo 2 a segunda aprovação, e também surge os seus amigos, que são Elifaz, Bildade e Zofar, e um quarto amigo que ainda surgirá. No capítulo 3, Jó discursa aos seus amigos, mostrando que ele é inocente. Depois, no capítulo 4, então, Elifaz, o primeiro amigo, traz o seu relato. No capítulo 5, continua esse relato. No capítulo 6, Jó responde Elifaz, dizendo que Jó é justo. No capítulo 7, ele também continua ainda provocando a Deus, dizendo por que Deus faz isso. No capítulo 8, então, Bildade, seu amigo, traz a resposta também, aliás, o seu ponto de vista, e Jó responde no capítulo 9, Bildade, e continua com a sua resposta no capítulo 10. No capítulo 9, eu acho interessante que ele diz assim, eu estou sendo mal interpretado porque em nenhum momento eu disse que Deus está errado em fazer o que faz. Eu estou apenas tentando entender por que ele faz isso e começa a se colocar na posição de alguém que é incapaz de lutar contra Deus. No capítulo 10, então, minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios?
Acaso tens olhos de carne, enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Eu acho interessante, saindo um pouco da história, que o relato bíblico ele usa ainda muito, né, a segunda pessoa de singular, né, tu deste, esse morfema que indica modo indicativo da segunda pessoa. Então, tu este, fizeste, comeste, interessante. Isso está em desuso na língua portuguesa, né? Mas do Brasil. Mas algo escondeste, tu escondeste, né? Você, que hoje a gente usa, você escondeu em teu coração. E agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estarias me observando e não deixarias sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim, mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantendo a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, porque me fizeste sair do ventre, eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim os meus poucos dias. Afasta-te de mim para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para que a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Bom, então este foi o capítulo de hoje, onde Jó continua o seu desabafo, respondendo ao seu amigo Bildade sobre toda essa situação e dizendo assim: Senhor, afasta-te de mim porque estás me destruindo. Bom, no próximo vídeo, então, capítulo 11, capítulo 9, deixarei aqui no final. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre a Bíblia, né? E estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e atualmente estou no livro de Jó. O último capítulo da semana será o capítulo 10, então, na sequência, né, que é a continuação ainda da resposta de Jó ao seu amigo Bildade, porque no capítulo 1 Jó recebe a primeira aprovação, depois no capítulo 2 a segunda aprovação, e também surge os seus amigos, que são Elifaz, Bildade e Zofar, e um quarto amigo que ainda surgirá. No capítulo 3 Jó discursa aos seus amigos, mostrando que ele é inocente. Depois, no capítulo 4, então, Elifaz, o primeiro amigo, traz o seu relato. No capítulo 5, continua esse relato. No capítulo 6, Jó responde Elifaz, dizendo que é justo, que Jó é justo. No capítulo 7, ele também continua ainda provocando a Deus, dizendo por que Deus faz isso. No capítulo 8, então, Bildade, seu amigo, traz a resposta também, aliás, o seu ponto de vista. E Jó responde no capítulo 9, Bildade. E continua com a sua resposta no capítulo 10. No capítulo 9, eu acho interessante que ele diz assim, eu estou sendo mal interpretado porque em nenhum momento eu disse que Deus está errado em fazer o que faz. Eu estou apenas tentando entender por que ele faz isso, e começa a se colocar na posição de alguém que é incapaz de lutar contra Deus. No capítulo 10, então, minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tens olhos de carne, enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro e agora me farás voltar ao pó?
Acaso não me despejaste como leite, não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Eu acho interessante, saindo um pouco da história, que o relato bíblico ele usa ainda muito, né, a segunda pessoa do singular, né, tu deste, esse morfema que indica modo indicativo da segunda pessoa. Então, tu este, fizeste, comeste, interessante. Isso está em desuso na língua portuguesa, né? Mas, do Brasil. Mas algo escondeste, tu escondeste, né? Você, que hoje a gente usa, você escondeu em teu coração. E agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estarias me observando e não deixarias sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim, mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantendo a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo, trazes novas testemunhas contra mim aumentas a tua ira, teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, porque me fizeste sair do ventre, eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim os meus poucos dias. Afasta-te de mim para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para que a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Bom, então este foi o capítulo de hoje, onde Jó continua o seu desabafo, respondendo ao seu amigo Bildade sobre toda essa situação e dizendo assim: Senhor, afasta-te de mim porque estás me destruindo. Bom, no próximo vídeo, então, capítulo 11, capítulo 9, deixarei aqui no final. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre a Bíblia, né? E estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester e atualmente estou no livro de Jó. O último capítulo da semana será o capítulo 10, então, na sequência, né, que é a continuação ainda da resposta de Jó ao seu amigo Bildade. Porque no capítulo 1, Jó recebe a primeira aprovação, depois no capítulo 2, a segunda aprovação, e também surge os seus amigos, que são Elifaz, Bildade e Zofar, e um quarto amigo que ainda surgirá. No capítulo 3, Jó discursa aos seus amigos, mostrando que ele é inocente. Depois, no capítulo 4, então, Elifaz, o primeiro amigo, traz o seu relato. No capítulo 5, continua esse relato. No capítulo 6, Jó responde Elifaz, dizendo que Jó é justo. No capítulo 7, ele também continua ainda provocando a Deus, dizendo por que Deus faz isso. No capítulo 8, então, Bildade, seu amigo, traz a resposta também, aliás, o seu ponto de vista, e Jó responde no capítulo 9, Bildade, e continua com a sua resposta no capítulo 10. No capítulo 9, eu acho interessante que ele diz assim, eu estou sendo mal interpretado porque em nenhum momento eu disse que Deus está errado em fazer o que faz. Eu estou apenas tentando entender por que ele faz isso e começa a se colocar na posição de alguém que é incapaz de lutar contra Deus. No capítulo 10, então, minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tens olhos de carne, enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite, não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Eu acho interessante, saindo um pouco da história, que o relato bíblico ele usa ainda muito, né, a segunda pessoa do singular, né? Tu deste, esse morfema que indica
que indica modo indicativo da segunda pessoa. Então, tu este, fizeste, comeste, interessante. Isso está em desuso na língua portuguesa, né? Mas, do Brasil. Mas algo, olha só, mas algo escondeste, tu escondeste, né? Você, que hoje a gente usa, você